Eu só, antes de passar a Célia e o Edivan, nós estamos em uma sintonia profunda. Você colocou aí algumas questões que eu gostaria de conversar com a Célia, com o Edivan, com você, com o público, que é a questão do hermetismo. Tudo é hermético, a arte se tornou hermética, Clarice Lispector é hermético, Machado de Assis já está se tornando hermético. Então, não, na minha opinião, é uma opinião que pode parecer snob e pedante, mas não é. Houve um aviltamento mundial, aviltamento estético. O Mayakovsky tem uma frase que eu repito sempre: não existe arte inacessível, existe público despreparado. Eu gostei muito do artigo, você nem citou o nome o sobrenome da Cássia Navas. Cássia Navas. Muito bem. Não existe arte inacessível, existe povo despreparado. A União Soviética é conhecido pelos horrores, mas imprimiu, através, muitos amigos citam, da pedagogia do Makarenko, a arte. Então, pessoas de um nível social alto, baixo, não. As pessoas, porque na União Soviética a igualdade não era completa, mas era mais, enfim, era mais presente. Pessoas muito simples fazendo fila para frequentarem balés de altíssimo nível, não de sofisticação, que hoje seriam ininteligível. Então tudo é ininteligível, tudo é hermético. Não, houve um aviltamento estético. A culpa da dança, por exemplo, as artes plásticas são acessíveis por quê? Porque existe arte, existe mercado de arte. A literatura hoje, eu escrevo livro, meus contos, minha poesia, para os meus colegas, porque literatura está se tornando hermética. Que literatura? Quais literaturas? Então, Augusto de Campos é hermético, Haroldo, aí já vou puxar. O Manuel de Barros. Manuel de Barros conseguiu aquilo que o Mário Quintana forjou, conseguiu uma tessitura poética altamente sofisticada, com uma aparente simplicidade. Você falou em sonoridade, visualidade e o verbal, visual, sonoridade. O Ezra Pound tem 3 conceitos. Não vou ser pedagógico aqui nem cagar regras, mas enfim, é a melopeia, a fanopeia e a logopeia. Nada mais adaptável a ser coreografado e usar um outro neologismo do que a arte melopaica, quer dizer, a arte a poética de uma Cecília Meirelles, mas mais contemporâneo, o Manuel de Barros é altamente adaptável à dança de uma poeta que morreu há pouco tempo, morreu muito cedo, é a Euridice Fontella. Então são poetas com essa alta capacidade de musicalidade, de sonoridade, como foi citado aí. Então é aquilo que o Ezra Pound diz, a poesia de intelecção, a melopeia, a fanopeia, não, a logopeia, a poesia logopaica, a fanopaica, visual, por exemplo, José Agripino de Paula, esquizofrênico, Panamérica, altamente fanopaico, e a poesia com alto poder de sonoridade, que é altamente adaptável à música e à dança, da Cecília Meirelles, no Brasil, e a Cora Coralina, que tem um lado mais, digamos, meloso, Adélia Prado, mas com uma alta sofisticação atual, a Euridice Fontella, falecida, mas contemporânea, teria nem 70 anos, que deve ser conhecida, Euridice Fontella e o Manuel de Barros, que é um caso à parte. Você citou outro caso para corroborar a minha percepção. Estamira não é um filme, é uma força da natureza. 2 filmes que me tocaram profundamente: Santiago, de João Moreira Salles. Eu digo que eu sou um mix de Santiago e Estamira. Aqui teve um caso aqui em Santos, que havia mosca no cinema de arte, e muita gente achava que o filme era em terceira dimensão, porque Estamira é no lixão, né? E agora já foi renovado. Mas Estamira é um filme, uma mulher que mora no lixão do Gramacho, lá na região do Duque de Caxias, São Gonçalo, mas ela tem insights. Quem conhece filosofia, a Estamira tem insights altamente nietzscheanos, heideggerianos e deleuzianos. Tanto que essa frase, ela fala, eu não vivo do lixo, eu vivo do desperdício humano. Ela fala o condicionado. Ela fala de Spinoza sem conhecer Spinoza.
uma figura esquizoide e uma mulher que vive no lixão. Uma figura, esse Estamira é um documentário, bom, é uma força da natureza. Então, muito bem, para discutir essas questões, existe esse hermetismo, falta público, falta escala, falta política pública para a dança. O que é escala? É simples, falta quantidade de espetáculos, falta escala. Por que ninguém entende poesia? Porque poesia não é dita. Ontem eu li poesia no metrô Paraíso. O metrô Paraíso agora tem um espaço cultural como esse. Uma menina da Zona Leste disse: Flávio, nós na Zona Leste, que é uma cidade, a Zona Leste tem uma população maior, 2 vezes maior que o Uruguai, nós não temos espaços culturais, nem literários, nem poéticos, nada. Se a Zona Leste está assim, quer dizer, se não existe espaço literário e poético, não existe espaço de dança. Então falta política pública de Estado para a dança, para haver escala, haver intensidade de espetáculo, haver repertório. O Antunes, o velho Antunes, essa semana vai voltar a encenar o quê? Ele falou, 81 anos, eu tenho que voltar a encenar a palavra, o teatro, o grande teatro. Eu vou encenar o Hamlet aos 81 anos. 65 anos de teatro, quer dizer, voltar à base. Para desconstruir, para fazer a ruptura, precisa ir à tradição. Pelo que eu saiba, em off, o Hamlet vai ser interpretado por uma moça. Quer dizer, ele vai fazer um Hamlet de ruptura, mas bebido na tradição. Então a dança é por aí também. Quer dizer, eu não acredito que a dança esteja hermética, difícil e esteja espantando o público. O público que está altamente despreparado por falta de acesso, acessibilidade e escala. Então, Célia e Edvando. Okay? Eu acho assim que, na minha opinião, não é a dança, né? Até na hora que você estava falando, eu estava pensando, o que é a dança? Né? A dança é a dança ou é a dança, são os eventos de dança? Então, se a gente for pensar em eventos de dança, daí sim eu acho que tem uma questão um pouco complicada. Eu não acho que esses eventos acho bem complicado, porque a organização dos eventos, de certa forma, contribui para trazer uma dança de difícil acesso ao público, o público não está acostumado a ver, né? E o que eu vejo nesses encontros é que as coisas são muito separadas. Então acontece o evento e o público está aqui. O pouco público que vai, né? Então não tem uma conexão, não tem uma ligação. Eu não sei se eu sou muito didática, daí eu sou mesmo, eu sou filha de professora e professora nata. Então assim, na minha opinião, eu acho que uma forma de fazer público ainda é encontros como esse, apesar de ter um público muito pequeno, né? Mas essa questão de conversar, de pensar junto, né? Eu acredito muito nisso. Por enquanto ainda é só assim que eu vejo. Em relação ao que você falou, eu também concordo, que é a questão da quantidade, né, de ter realmente mais eventos, que se possa ter, né? Mas eu acho complicado, porque, por exemplo, eu dou aula, eu tenho uma escola, e a coisa mais impossível é trazer os alunos a participarem de discussão, né? Eu faço palestras sobre eutonia, raramente vai algum aluno, muito difícil. Então a minha questão sempre é essa: por que as pessoas estão tão passivas? Porque eu vejo uma situação assim de como de que não é só uma dança. É que quando a gente fala de dança, quando se fala de filme, é complicado. Porque filme, se você for pensar, filme americano, filme que passa em todo o cinema, tem um grande acesso. Mas não é esse tipo de filme que a gente está falando ou pensando aqui, que não seria de dança também, né? Todo mundo assiste a Dança do Faustão, de domingo. E eu tenho que engolir que aquilo é dança. Então, para mim, eu ainda sou uma questão ainda anterior a essa, sabe? É mais embaixo, para mim. Eu sinto muita dificuldade em mobilizar o interesse das pessoas. Não só enquanto alunos, mas palestras, reuniões, e mesmo trabalho, as pessoas com as quais a gente trabalha, né? Muitas vezes, por exemplo, eu lembrei de uma situação. Você mesmo já passou, porque já fez trabalho juntos, né? Trabalho que requer uma pesquisa, que nem existe um corpo estável de dança aqui em Santos, que nunca foi
estável, mas tinha um nome tal, né? E nós duas participávamos. E nós fizemos alguns trabalhos, então, sobre a história, a vida do Van Gogh, a Bernarda Alva, né? E assim, as pessoas que participavam não liam. Então aí você já vê o grau de dificuldade. E isso acontece mesmo. Mas eu acho que isso, essa falta da mídia, né? De que aconteça essa divulgação, a mídia tem um papel importantíssimo. Então, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, onde a verba que é destinada para a dança é enorme, tem muitos artistas independentes, uma produção imensa acontecendo. A única coisa que saiu no Jornal do Globo durante no início do primeiro semestre foi, logicamente, que merecidamente a vinda da Pina Bausch ao Brasil e depois o espetáculo da Débora Coker. As outras tantas, milhares de possibilidades alternativas, vamos dizer assim, mas outros trabalhos menores de pesquisa, trabalhos em espaços da cidade diferenciados que estavam acontecendo dentro do Rio de Janeiro, não saíram em momento algum na mídia televisiva ou jornalística, não saiu em nenhum momento essa divulgação, não teve esses pontos de encontro, essa pesquisa. Então, a lei de incentivos, ela chega primeiro, né, para quem são esses grandes grupos, né, de produções. Então, esse trabalho menor de artistas independentes é que essa lei de incentivo tem que chegar até eles, esses encontros, essa reflexão e essa divulgação que esses trabalhos estão acontecendo. Esses bate-papos pós-espetáculos que têm acontecido, que eu acho que é super importante. Então, esse é um dos pontos da divulgação dos eventos que não acontecem, que isso também é uma maneira do público não chegar aos eventos, se ele não sabe, né, se não é dada a devida importância para esse evento, ele realmente não acontece. Sara, agora eu vou poder falar. Assim, eu acho que eu vou falar um pouco da minha vivência, do que eu venho vivendo com a minha dança, ou então com a dança do outro também, que assim, eu acho que mudou muito essa coisa dos incentivos a entrar dentro de uma grande companhia. As companhias grandes, elas estão sofrendo cada vez mais por conta que a atitude de alguns artistas independentes está reverberando de uma forma tão grande, tão forte, que essa fatia que ia somente para um grupo está agora sendo dividida em coletivos, em grupo de pesquisa, enfim. Eu acho que está melhorando, é pouco, sim, mas está melhorando bastante. Eu acho que eu conheço muitos grupos, companhias grandes, que estão chegando, falando, putz, eu não sei como é que a gente está sobrevivendo, a gente está entrando só com espetáculos, enfim, vivendo de apresentações. E aí eu fiquei, nossa, uma grande companhia dessa fazendo isso. Por um lado foi interessante porque eu estou vendo que a dificuldade não é só minha, nem é só do outro. Agora está uma coisa mais, está grande, está geral, então a fatia, estou percebendo que a fatia está sendo dividida de alguma forma bem melhor. Mas falando dessa coisa da formação de público, essa coisa já vai virando um certo clichê de se formar público, vamos criar